o Rodrigo e o Sandro me convidaram para entrar pro coletivo. E foi bem legal, assim. Foi um convite que eu amei muito. Na época eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu estava ainda meio perdida, assim, será que eu vou conseguir realmente trabalhar com audiovisual, né? O professor que eu escolhi. E aí o convite chegou numa hora muito oportuna, assim, para mim. Aí no começo a gente não conseguiu, né, fazer muita coisa por conta da falta de verba. Lembro que ainda em 2017 a gente fez um sarau lá no Fontinelli, que foi, nossa, uma experiência assim muito enriquecedora para mim, foi demais. E aí, e aí depois disso a gente conseguiu, né, o fomento e estamos trabalhando nesse projeto. A gente está fazendo, eu estou à frente do Jaraguá Guarani, que é o canal do YouTube que a gente fala sobre a causa indígena, especificamente a causa Guarani, aqui dos Guarani Imbiá, aqui do Jaraguá. A gente teve que dar uma parada por conta da pandemia, né? Infelizmente, a gente não conseguiu mais produzir conteúdo como a gente estava planejando, mas a gente já tem bastante coisa no canal. Muita coisa foi E produzida, né? foi feito bastante coisa. No ano passado a gente conseguiu produzir bastante. Eu acho que, como o Rodrigo falou, a gente tem agora que aprender a distribuir melhor essas coisas, porque a gente realmente tem bastante coisa, a gente tem muito conteúdo de qualidade, inclusive. Nosso time é muito bom em todas as áreas, e falando especificamente do audiovisual, a gente tem muitos trabalhos de qualidade e que a gente precisa, né, aprender a fazer com que essas coisas cheguem mais longe, cheguem a mais pessoas. E durante a pandemia a gente não conseguiu sair para gravar, mas a gente foi fazendo as lives, né? A gente fez algumas lives. Não conseguimos falar muito sobre a causa indígena, mas a gente tentou falar bastante sobre saúde. Eu e o Joe, que vai aparecer aí em algum momento, a gente comandou essa parte das lives que rolaram lá no Facebook entre abril e maio. A gente falou com médico, com enfermeiro, com uma enfermeira que trabalha na UBS lá da aldeia para falar um pouco da questão indígena também. Então, nesse momento, a gente tentou trazer também informação de qualidade, informação segura, né? Porque no começo, principalmente bem no comecinho, que estava todas as informações muito desencontradas, pode sair de casa, pode usar máscara, pode fazer máscara de pano, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente tentou trazer pessoas que falassem muito com um recorte periférico, né? Pessoas que conhecessem a realidade da periferia e falassem, né, para as pessoas daqui, do Jaraguá e dos entornos, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, coisas que realmente funcionassem para as pessoas periféricas. Porque por mais que as informações fossem as mesmas, assim, né, para todo mundo, as pessoas têm realidades diferentes e isso impacta muito também né, no recebimento das informações e na parte prática da vida. E acho que é mais ou menos isso. Agora a gente deu uma parada com as lives, mas estou bem feliz com esse bate-papo aqui também. Eu já fui convidada para falar do coletivo com outras pessoas, isso me deixou muito feliz Verdade. também. Eu participei de um podcast com uma colega de turma minha, como o Rodrigo falou, eu faço história, ainda estou no comecinho da faculdade. Eu e o Sandro, a gente falou também sobre o coletivo numa live com a galera de um cursinho popular da USP. Então, a gente tá aí, sempre fazendo coisas. E tem Legal. sido Vou bem mostrar legal. algumas fotos aqui suas, tá? Tá bom. Essa foi no ano passado, no ato que a gente foi lá na Paulista. Acho que foi, para mim, assim, pessoalmente, foi muito enriquecedor entrar pro coletivo e diferente do Rodrigo, que ele falou que ele é cria do Jaraguá, eu também sou, né? Eu moro aqui há praticamente minha vida toda. Não nasci aqui, mas moro aqui desde os meus 9 anos. Só que a minha relação com o bairro, ela era muito diferente antes. Eu saí daqui cedo para estudar em outros bairros. Então, eu passava mais tempo fora do que aqui. E aí, quando eu voltei, né, assim, que eu terminei a faculdade, que no momento eu não estava trabalhando e eu ficava muito mais tempo aqui, eu comecei a ter outra relação com o bairro. E é a partir do momento que eu entrei no coletivo também, né, que a gente começa
a ressignificar muito as relações e as histórias e se conectar mais. Então, eu acho que atualmente a minha relação com o meu lugar e com as pessoas, né, daqui é muito diferente do que era antes. Até porque eu conhecia muito mais gente que era de outras periferias e de outros lugares da cidade, mais do que daqui, né? Porque eu passava mais tempo fora do que aqui. Então, entrar para o coletivo também mudou muito a minha visão sobre várias coisas, sobre a questão indígena, né? Por eu estar mais presente, conhecer mais de perto, né? Não só do que eu ouvia falar, eu estar lá, eu ver as pessoas, os próprios protagonistas das histórias me contando as coisas. Então, isso mudou muito. Eu sou muito grata, sou muito feliz e muito grata por fazer parte do Salve, tanto pelas minhas experiências quanto pelas pessoas que eu conheci e todo o trabalho que eu venho desenvolvendo com vocês. É bem legal, assim, eu me sinto realmente muito feliz. Da hora, muito, muito legal o seu relato aí também, né? E como você tocou em algumas atividades, por exemplo, das últimas atividades que você foi tocando também pelo coletivo, né? Você falou aí das lives sobre as periferias, né? E também sobre o canal Jaraguá Guarani, este que está dentro do projeto Favelas e Aldeias, né? Então eu queria tocar um pouco mais nesse assunto, porque eu acredito que deva ter sido uma experiência nova. Não sei se você já tinha um contato com as aldeias antes. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que foi essa relação de produção audiovisual dentro da aldeia, ali em parceria com a Sônia, ali, né? Vocês articulando como seria a identidade desse vídeo, como seria o formato desse vídeo. Conta um pouquinho como é que foi estar, né, ao lado ali da Sônia, né, em alguns momentos, porque não sei se foram todos, né? E como foi desenvolver esses vídeos, né? E fala também um pouquinho de alguns que você também ajudou a desenvolver lá na aldeia, para o canal Jaraguá Guarani. Então, eu sempre soube sobre as aldeias. Eu tinha uma relação bem distante. Na época que eu morava no Sol Nascente. Peraí, rapidinho, tá, bebê? Na época que eu morava no Sol Nascente, lá na igreja a gente fazia, às vezes, algumas ações esporádicas na aldeia, quando eu era pequena. Então eu já tinha ido algumas vezes, mas era uma relação ainda muito distante. E aí depois né, quando eu comecei a fazer os trabalhos do canal, que eu comecei a frequentar a aldeia, minha visão de mundo mudou muito, assim, em relação à vida dos indígenas e as questões culturais mesmo, porque realmente é uma... São bem, como que eu posso dizer? São bem opostas a vida do periférico e a vida do indígena, por mais que sejam vizinhos. Então, são realidades muito diferentes. E eu aprendi muito. A convivência com a Sônia e com o pessoal da aldeia fez com que eu aprendesse muito coisas relacionadas ao tempo, ao momento, em como que a gente corre, a gente vive correndo para fazer as coisas. E quando a gente chega lá, a gente parece que a gente está em outro tempo e espaço, assim. É realmente uma experiência muito diferente. O jeito que eles lidam com algumas questões de vivência e de produção de coisas mesmo. Eu sempre fui daquela pessoa que era muito de... A Alice tá aqui querendo aparecer, gente. Vou mostrar a Alice pra vocês aqui, ó. Alice? A Alice ficou com vergonha. E, então eu aprendi muito essa questão de que nem sempre as coisas acontecem no meu tempo, né? A gente tem que entender que são culturas diferentes e eu sempre cheguei com muito respeito, né? Primeiro aquele lance, primeiro a gente ouve para depois a gente falar, né? E foi tem sido, né? Uma experiência assim muito muito enriquecedora, porque é uma troca realmente muito, muito interessante. A Sônia também é uma pessoa incrível, aprendi muita coisa com ela. A gente, ao longo desse projeto do canal, a gente tentou fazer com que fosse uma coisa feita com protagonismo indígena, né? Então a Sônia é a nossa vlogueira, ela
E eu sempre falei pra ela que eu tava ali só realmente com uma parte técnica pra apertar os botões e gravar e ela que seria a nossa estrela. Eu acho que isso é muito importante. É, porque eu sou uma pessoa branca, né? Então, a gente já tá cansado de ouvir as pessoas brancas contarem as histórias dos não brancos, dos povos indígenas, dos povos originários. Então, não fazia sentido eu simplesmente entrar lá e querer contar a partir da minha perspectiva. Eu acho que essa troca com a Sônia, ela como sendo uma mulher indígena, uma mulher que vive em aldeia, ela ser a protagonista é super importante. Então, ela é a protagonista, eu tô lá só dando apoio. E isso foi bem legal, porque a maioria, não são todos os vídeos em que ela está, mas em todos os vídeos tem moradores da aldeia, então são sempre eles que falam. E eu acho que dos vídeos legais, assim, que a gente fez e que foi uma descoberta pra mim foi o da erva mate. Que eu era do time que sempre achei que o chimarrão era coisa de gaúcho. Pra mim sempre foi. E aí, quando a gente tava conversando sobre temas e ela me contou que não, que a erva mate é erva sagrada indígena. Aí eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, como assim? E acho que foi um dos vídeos mais legais, assim, porque foi realmente uma descoberta bem grande Muito para aprendizado, mim. né? Sim, sempre muito aprendizado. A gente aprendia muito indo lá, conversando, nem só gravando os vídeos. Acho que o aprendizado foi muito mais no off do que no on. Então, conhecendo as pessoas e conhecendo sobre a cultura em si, o modo de vida, e vendo que eles são muito receptivos, né? Acho que é isso que é importante a gente falar, principalmente para quem é aqui da região de Jaraguá, que as aldeias estão lá, não agora, né? Ninguém vai visitar a aldeia agora, por favor. Mas quando, né, tudo acabar, quando tiver vacina, quando as pessoas puderem circular normalmente, conheçam as aldeias, conheçam um pouco da história dos povos originários, dos Guarani, principalmente, né? Porque são nossos vizinhos, mas dos outros povos também. Que é E principalmente importante. aqui do nosso bairro, né? As pessoas aqui do nosso bairro, né? Sim, É sim, importante. acho que é bastante importante porque ainda é muito comum que as pessoas estereotipem muito os povos indígenas. Então, aquela visão que a gente aprendeu na escola, tem muita gente que ainda tem. E, e eu acho que é importante as pessoas irem conhecer, conversarem com eles e conhecerem a cultura, porque a gente, que morador, vizinho das aldeias, a gente precisa estar junto na luta com eles, né? Porque é luta diária, todos os dias eles estão lutando para manter as terras, para não chegar empreendedores e querer dizimar matas. Então, quanto mais apoio, e principalmente dos moradores do bairro, eu acho que é super importante. Porque ninguém vive sozinho, né? Então é importante que a gente ajude os nossos e some na luta. Legal, Gabi, da hora demais. Então, para quem quiser achar o canal aqui, como que pesquisa direitinho? Até abrir um vídeo aqui, né? Você viu, né? Isso, eu vi o vídeo do Pra grafismo, galera. esse vídeo é muito bom também. Então, para ver os conteúdos do canal, é só digitar lá no YouTube Jaraguá Guarani ou youtube.com/barra Jaraguá Guarani, sem o acento, né? No caso do link. E aí lá tem nosso canal, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, manda para todo mundo. Quanto mais gente conhecer os conteúdos, melhor para a gente, para nossa divulgação e para a difusão do conhecimento também, né? História indígena contada por indígena e que as pessoas precisam conhecer. Bastante importante. Legal. Então, a gente já está chegando aqui no encerramento. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Vou até pedir para a produção me avisar, avisar quanto que a gente tem de tempo aqui. E é isso, tá contigo. Amém. Ficam suas considerações finais. Ah, eu fiquei bem feliz com esse convite, desse bate-papo. É sempre um prazer muito grande para mim falar da minha participação no Salve. Realmente foi uma mudança muito grande na minha vida e no meu modo de ver as coisas. E poder trabalhar com a profissão que eu escolhi num projeto tão bonito e com um propósito, para mim, é uma sensação indescritível. Une coisas que eu acredito. Trabalhar com o que eu acredito me deixa muito feliz.
Então, eu agradeço muito a todo mundo que acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, nos eventos e todos os trabalhos que a gente faz. E é isso. Força sempre e estamos na luta. Jaraguá Guarani. Obrigada, Thiago, pelo convite. Valeu, Gabi. Valeu, muito obrigado mesmo, viu? Vou encerrar aqui para chamar outra pessoa, tá Valeu. bom? Valeu. Falou. Até mais. Não saiam, hein, gente? Continuem aí assistindo.